A paz do Senhor, meus irmãos. Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor dirigente nosso pastor Dorigo Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal para trazer pré-aula da Escola Bíblica Dominical, para que nossos professores, junto com seus conhecimentos e o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. Nosso intuito aqui é trazer algumas informações para complementar esses conhecimentos dos nossos professores, para que a aula fique mais completa, fique melhor para os nossos alunos e a palavra do Senhor seja ensinada com excelência para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Nós usamos aqui, meu irmão, o material da editora Betel, a revista trimestral da editora Betel. E nesse segundo trimestre de 2026, nós estamos falando sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. E esse material foi elaborado pelo nosso bispo Samuel Ferreira e tem muito nos abençoado para a honra e glória do Senhor. Então, se você está chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo, que Jesus te abençoe. Nos siga aí no canal, nos compartilhe esse conteúdo, curte, comente. Fique à vontade para fazer a sua participação conosco aqui no canal. E se você quiser, meu irmão, procure no site da editora Betel a forma de você adquirir a revista para que você possa fazer as anotações e nos acompanhar na aula. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7, meu, que tem como título Unidade, a receita que nos faz vencer as adversidades da vida. Então nós vamos ver que é fundamental termos unidade na caminhada cristã para que assim a gente consiga vencer as adversidades que a vida nos traz. Quando nós olhamos para Neemias, nós vemos justamente isso. Neemias conseguiu vencer um grande desafio através da unidade que ele teve com o povo, porque ninguém consegue fazer a obra do Senhor, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então Neemias conseguiu desenvolver essa unidade. Unidade é o mesmo propósito. Ele conseguiu, junto com aquele povo, fazer um só propósito. Todos eles trabalhavam para um só objetivo: reconstruir os muros de Jerusalém. Então destaque isso para o seu aluno. Nós precisamos ter unidade em tudo que nós vamos fazer. E unidade, meu irmão, já é uma excelência de quem? Da união. A união gera a unidade. Nós precisamos passar pela união para chegar na unidade. Quando chegamos na unidade, que é o mesmo propósito em todos, aí nós alcançamos o objetivo. Então você leve essa analogia para o seu aluno. União, meu irmão, é um saco de batata onde todas as batatas estão ali dentro. Isso é união. Todas as batatas estão unidas porque estão dentro daquele saco de batata. Agora, quando você fala de unidade, agora você já está falando sobre um purê de batatas. Ou seja, aquelas mesmas batatas que estavam unidas, você conseguia ver uma batata, duas batatas, três batatas. Você via as marquinhas, cada batata tem suas marcas, cada batata tem sua característica, uma é menor, uma é maior. Isso é união, elas estavam ali dentro daquele saco. E quando virou um purê, agora é unidade. Não tem mais a batata grande, não tem mais a batata pequena, não tem mais a marca de uma, não tem mais a marca da outra, não tem mais como você identificar quem é uma, quem é a outra. Tudo é um purê, tudo é um objetivo
só. A mesma coisa que nós precisamos ter na vida cristã. Não dá para dentro da igreja você ficar identificando quem é fulano, quem é beltrano, quem é grande, quem é pequeno. Não, meu irmão, não é assim. Todos somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Somente ele é identificado, é a cabeça que é identificada. Então o restante faz parte do corpo. Isso é unidade. Então nós temos que destacar para os nossos alunos que nós precisamos buscar a unidade dentro da igreja, dentro da caminhada. Mas tudo começa através da união. Então destaque isso para o seu aluno. Como texto áureo, ele traz Neemias capítulo 4, versículo 20. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Então você vê o texto áureo, era uma orientação que Neemias estava dando. Eles tinham dividido o povo em grupos e espalhado por todo o muro, por todo aquele espaço onde ia se construir os muros. E aí, se algum grupo fosse atacado pelo inimigo, o que eles iam fazer? Eles iam tocar uma buzina e todos os outros grupos iriam lá ajudar a defender aquele grupo que estava sendo atacado. Então, essa é a ideia aqui desse versículo, desse texto áureo que nós estamos trazendo. Por isso é o objetivo comum. Aquele povo era unido, estava em unidade. Eles não estavam apenas em união fazendo uma coisa só. Você vê eles em unidade por causa disso aqui. Quando nós estamos em unidade, meu irmão, eu não consigo ficar bem se o meu irmão não está bem. Eu não consigo ficar tranquilo se o meu irmão não está tranquilo. Isso é unidade. Agora, quando tem união, a gente está aqui todo mundo no mesmo grupo, na mesma igreja, mas se eu estou bem, eu estou bem. O outro que resolva a parte dele. Cada um tem a sua parte para trabalhar. Então, se eu estou tranquilo, se o meu departamento está bem, que o outro que lasque para lá. Isso é a união, está todo mundo dentro da igreja, está todo mundo no mesmo ministério. Mas quando tem unidade, meu irmão, aí a coisa é diferente. Quando você vê o seu irmão em apuros, o pessoal daqui vai lá e ajuda o irmão, vai lá e faz a diferença. É isso que ele está falando. Quando você vira o outro em apuro, ele vai tocar uma buzina, você larga o que está fazendo e vai lá socorrer aqueles que estão em apuro. Assim Neemias montou todo o sistema e conseguiu construir, porque ele trouxe que? Unidade. Então todo mundo estava trabalhando ali sabendo, se eu ficar no sufoco, alguém vai me ajudar, mas se alguém estiver no sufoco, eu vou ajudar. Então assim eles tinham a mesma unidade. Destaque aí para o seu aluno. Verdade aplicada, meu irmão, nós vamos ver que a unidade da igreja é um mandamento bíblico para todos os membros do corpo de Cristo. Sim, porque nós somos o corpo de Cristo. Um corpo não pode cada um ir para um lado. Se nós olharmos para o nosso organismo, você vai ver a mão, os dedos, os pés, né, o ombro, o braço, a perna, todos eles trabalhando num só propósito para que o corpo caminhe, meu irmão. E quem comanda é a cabeça. Então nós temos que ser assim. Se formos diferente disso, é como se nós vivêssemos cada um para um lado. Uma mão vai para um lado, a perna vai para o outro. O corpo não vai conseguir caminhar dessa forma. Então todos temos que ter um só propósito para que o cabeça esteja em cima, comandando, e o cabeça possa sobressair, que é Cristo, o nosso Senhor. Então nós somos corpo de Cristo, nós somos membro do corpo de Cristo. Então temos que trabalhar num só propósito, que é Cristo crescer, Cristo aparecer. Ele é o cabeça. Então destaque aí para o seu aluno. Texto de referência, Salmo de número 133, que vai falar claramente, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É uma unção que vem de Deus, é uma unção que a gente recebe. Quando nós estamos em união, estamos em unidade. Foi o que aconteceu aqui. Deus viu aquele povo ali todo unido na liderança de Neemias, que o Senhor abençoou de tal forma, que a boa mão do Senhor veio de tal forma naquela construção, que eles fizeram a obra em 52 dias, meu irmão.
construir uma muralha, construir um muro que cercava toda uma cidade em 52 dias, um tempo recorde, porque Deus se agradou, derramou da unção e as coisas aconteceram de forma contente, com a boa mão do Senhor ajudando, mas porque tinha união. No céu tem união, tem unidade. Então, toda vez que a gente faz igual, o céu se agrada e derrama dessa unção que nós precisamos. Então, destaque aí para o seu aluno. Na introdução, nós vamos ver que o nosso comentarista diz claramente que um dos motivos para Neemias ter conseguido um êxito extraordinário nesse projeto de reconstrução foi o povo unido. Foi a unidade de pensamento. Todo mundo estava ali naqueles 52 dias focados em refazer o muro. Ninguém pensava em outra coisa, meu. Tudo era a reconstrução do muro. Ninguém fazia nada além disso. Tudo era o mesmo foco, o mesmo objetivo, reconstruir o muro. Quando a gente age assim, meu, com um só propósito, um só foco, as coisas funcionam. Deus percebe essa união e se agrada e derrama da unção e as coisas vão acontecendo com mais facilidade. Destaque aí para o seu aluno essa observação. No capítulo 1, nós vamos falar, Deus nos fez seres relacionais, né? Então a gente precisa entender que a união já faz parte do projeto inicial, porque nós não fomos feitos para viver sozinhos, isolados, cada um fazendo uma coisa separada. Nós precisamos ter relacionamento. E para ter relacionamento, você precisa estar unido num só propósito. Destaque aí para o seu aluno. E aí nós vamos ver que desde que a gente nasce, nós somos preparados para relacionamentos. A gente aprende a falar para se comunicar um com o outro. A gente aprende a ter regras de convivência para viver um com o outro. Você aprende as regras de educação para poder se relacionar um com o outro. Então você vê que a união, a parte de se relacionar, que nós não fomos criados para viver sozinhos, já está presente desde que nós somos criança, desde que nós somos um bebê e vai crescendo, já é preparado para o relacionamento. Destaque aí para o seu aluno. E na vida cristã, a Bíblia também nos ensina a necessidade de quê? De congregar, a necessidade de estarmos juntos. Você vê lá, desde que Deus tirou o povo do Egito, eles já saíram juntos, eles já saíram no mesmo propósito. E quando chega no deserto, que vai montar o tabernáculo, você vê o que? A tenda da congregação. Toda vez que Deus queria fazer um anúncio, que Deus queria mostrar alguma coisa, mandava Moisés o quê? Reúne o povo na tenda da congregação. Para quê? Para que mostrar que desde o início a gente precisa estar unido, para a gente ver Deus agir, para a gente ver Deus falar, para a gente ver a glória do Senhor, sempre tem que estar todo mundo junto, congregado, tem que ter união, objetivo junto, para que Deus possa derramar da sua unção, porque vem através da união do povo de Deus. Então destaque aí para o seu aluno. Aí já é o tópico 1.1. Ele vai dizer, vivendo em união. O povo saiu do Egito em união, a igreja primitiva começou em união, a igreja primitiva, então, é um excelente exemplo sobre união, sobre unidade. A Bíblia diz que todos eles contribuíam uns com os outros de tal forma que não havia necessidade em nenhum deles mesmo. Olha que coisa linda essa igreja primitiva, quando se formou ali no início, os apóstolos formando a igreja, os discípulos de Cristo agora fazendo a obra que Deus ensinou, que Jesus ensinou. Olha que coisa linda, a Bíblia diz que não havia necessidade, porque cada um sabia o problema um do outro e buscava corrigir, buscava sanear aquele problema. Isso é união e unidade. Então a gente precisa entender, estar unido, nós precisamos ter unidade para me preocupar um com o outro, para eu saber olhar para o meu irmão e ver aonde está a necessidade dele e suprir e trazer aquela coisa que ele precisa, para que eu não tenha necessidade, mas ele também não. E nós dois possamos caminhar juntos para fazer a obra do Senhor.
Esse é o princípio que Neemias usou. Quando vocês estiverem no sufoco, avisa que nós vamos já socorrer. Toque a buzina que todos vão ajudar. Não é você socorrer com um ou com o outro. É todos, meu irmão. Quando um da igreja está doente, quando um da igreja está em necessidade, todos têm que socorrer. É assim que é, meu. Essa é assim como o nosso sistema imunológico. Se tem um corte lá no pé, todo o sistema imunológico vai lá no pé ajudar a reconstruir, a refazer, a cicatrizar. Não é assim? Então a mesma coisa foi o que Deus nos ensinou e traz esse exemplo da igreja primitiva. Todos vendiam as suas coisas, todos depositavam ao pé dos apóstolos para que os apóstolos dividissem ali, distribuíssem e todos eles vivessem no mesmo nível, na mesma igualdade, para que nenhum deles tivesse necessidade. Então, destaque aí para o seu aluno. A união gera unidade. Aqui é aquele exemplo que eu dei no início. A união, um saco de batatas, batata tudo junto ali. A unidade é um purê de batata, ou seja, as batatas foram unidas, estavam unidas, agora estão em unidade, foram montadas, foram amassadas, foi mexido e ali virou um purê, agora você não identifica quem é quem. O grande ponto da unidade é quando você consegue não identificar ninguém. Entendeu? Quando você consegue não identificar ninguém, ou seja, você olha e percebe, todos estão iguais, não tem maior, não tem menor, não tem partidarismo, não tem separação. Eu não consigo mais identificar ninguém. Quando eu percebo isso, eu vejo que a igreja tem unidade e aí sim, meu irmão, nós vamos ver as coisas de Deus acontecendo. Então, destaque aí para o seu aluno. Nós precisamos estar unidos em unidade para fazer a obra do Senhor prosperar. Então, esse é o detalhe. Muitas das vezes, a igreja está unida, está todo mundo naquele mesmo espaço físico. A igreja está todo mundo ali dentro, só que não tem a unidade. Por quê? Quando alguém vai fazer uma obra, os outros vão embora e deixa só ali. Principalmente nas igrejas onde tem departamento, você vê muito isso acontecer. Por quê? Se é um evento do departamento infantil, os outros departamentos ficam em casa. E aí o departamento infantil fica ali sozinho fazendo aquela obra ali. Não, é o infantil. Quando tem o evangelismo, vai só o departamento do evangelismo fazer e os outros ficam em casa, porque quem tem que fazer é o evangelismo, é um evangelista, então é um departamento de evangelismo que faz. Quando tem um culto de missão, todo mundo fica em casa, só vai o departamento de missão. Isso mesmo, é uma igreja que não tem unidade. E aí o que acontece? A coisa fica travada, não vem a unção de Deus. Por quê? Porque quando tem unidade, vai tudo junto. Então é coisa infantil, mas todos os departamentos estão juntos ali num só propósito. Se é uma coisa de missões, todos os departamentos vão ali. Então você vê essa diferença de igreja unida ou se igreja tem unidade. Unida é todo mundo no mesmo lugar. Que igreja você é? Eu sou da igreja fulano de tal. Que igreja você é? Eu sou da igreja tal. Que igreja você é? Eu sou da igreja tal. Tá todo mundo unido. Todo mundo tem o mesmo nome de igreja. Mas cadê a unidade? Não tem. Por quê? Cada um faz uma parte sozinho. Cada um leva o seu pedaço sozinho e não há unidade. Então, quando nós somos igreja de Cristo, nós temos que ter unidade, porque nós somos membros de um corpo que cabeça é Cristo, quem aparece é Cristo. Então todo mundo trabalha para que o corpo possa caminhar junto com a cabeça que é Cristo, o nosso Senhor. Então quando nós vivemos assim, unidos como os membros de um corpo, trabalhando todos juntos, aí sim você tem unidade e aí sim você tem derramamento da unção de Deus. Amém? E no tópico 1.3, quando nós vivemos em relacionamento e queremos buscar unidade, a primeira coisa que devemos evitar é o quê? As contendas. Não pode haver num local onde se quer desenvolver unidades, contendas. Então preste bem atenção, foi o que Neemias fez. Botou todo mundo no mesmo propósito
E ali não tinha contenda de, eu sei fazer melhor, eu que quero construir, eu que quero fazer. Não, todo mundo tinha um mesmo propósito de reconstruir. Quando a gente entende isso, a gente consegue ter essa unidade estática ali, essa unidade presente, porque não foi desmanchada através das contendas. Quando a contenda entra, desmancha toda a unidade, desmancha toda a união e acaba com tudo, porque fica uma briga entre as peças. Aí é como se uma mão brigasse com o pé, se o pé brigasse com o braço, a coisa não vai funcionar. E se você for olhar, o que o nosso comentarista traz aqui, é muito interessante essa analogia que ele faz, porque o livro de Gálatas ele vai trazer as obras da carne. E quando você vai ver as obras da carne, você vai perceber que essas obras são justamente contra o relacionamento humano. São obras que vão trazer problemas, danos às pessoas que estão à nossa volta. Então você vai ver inveja, porfia, ira, dissensão, é tudo que vem contra o relacionamento. Você vê que são situações que vão trazer o quê? Problemas para se manter a unidade. Então, obra da carne são coisas que vão trazer problemas para se manter a unidade. Então, se a gente tem unidade, é relacionamento um com o outro. E aí, quando tem a inimizade, a ira, a porfia, a inveja, um querendo derrubar o outro, não tem unidade e a coisa não vai para frente. Então, se você quer viver em paz, se você quer ver a obra do Senhor andar para frente, se você quer ver a sua casa, a sua família, as coisas darem certo, o primeiro passo é a união, é a unidade, porque na casa onde tem confusão, na casa onde tem dissensão, na casa onde há brigas, o Espírito Santo não age, não trabalha, e aí o Salmo 133 não é cumprido, não se derrama unção, e aí vira uma confusão, ninguém vai para frente. Se lembre claramente de quê? Torre de Babel. Qual foi a estratégia que Deus usou para acabar com aquela obra? O próprio Deus ensinou. Foi querer acabar com a obra, o que ele fez? Trouxe confusão de línguas. Ninguém mais falava a mesma língua, ninguém sabia mais o que fazia, o objetivo deles era mal, por isso o Senhor derramou dessa confusão para estancar aquela obra. Então você percebe que confusão, dissensão, iras, porfiras e inimizade acabam com a obra, impedem o crescimento, dificultam a união, não tem como fazer. Então a obra, a Torre de Babel, foi parada justamente por causa da confusão de língua. Então você vê que se nós deixarmos essas coisas entrar dentro da igreja, da nossa vida, dentro de casa, na nossa vida cristã, no trabalho, seja onde for, você não vai conseguir alcançar o objetivo. Então destaque isso para o seu aluno. Nós queremos viver em união e unidade, o primeiro passo é evite as contendas, evite porfia, evite iras, dissensões, disputas, egos exacerbados, querer um aparecer mais que o outro. Não viva assim, meu irmão. Tem que entender que todos fazemos parte para a obra do Senhor. Se o outro está fazendo, abençoa, porque é a obra do Senhor. Se é você, outra vai abençoar, porque é a obra do Senhor. Então destaque aí para o seu aluno. E assim a gente fecha o capítulo 1, entendendo que nós fomos feitos para ser seres relacionais e precisamos estar unidos para alcançarmos a unidade, para vivermos de relacionamento e vivermos e fazermos a obra do Senhor. E o primeiro passo a ser evitado é evitar as contendas, as coisas que vão justamente azedar o relacionamento entre as pessoas. Então destaque aí para o seu aluno. E agora a gente avança para o capítulo 2, que vem dizer: Neemias uniu o povo. Olha aí, para que Neemias conseguisse aquele grande propósito, a primeira passo que ele fez foi unir o povo, promover a união e a unidade, explicar sobre a necessidade daquele povo estar unido em unidade para mudar o cenário de destruição que eles estavam vivendo, Esse é o ponto
que nós precisamos unir. A primeira passo foi unir o povo. E a estratégia que Neemias usou é que é muito importante para que a gente possa unir e ter unidade. Porque às vezes, a gente até quer, a gente até sabe que precisa unir e ter unidade, mas a estratégia usada para fazer isso não funciona. Então nós vamos ver qual foi as estratégias que Neemias fez para alcançar essa união e essa unidade tão perfeita que fez com que a unção de Deus fosse derramada e ele alcançasse o objetivo de refazer os muros. Então nós vamos ver que a primeira atitude de Neemias para alcançar essa união, essa unidade perfeita, foi ouvir o povo. Ouvir um ao outro, né? Então você vai ver que quando Neemias chega lá na cidade de Jerusalém, para ele trazer o povo para ele, o que ele faz? Pergunta: como vocês estão? O que está acontecendo? Como vocês estão vivendo diante desse cenário, nesse caos? E aí o que acontece? Vem os judeus mais pobres e começam a reclamar com Neemias: olha, está acontecendo isso, eles não dão atenção para a gente, eles vivem, a gente já está numa dificuldade, mas os que tem melhor não nos ajuda. E Neemias dá atenção a essas queixas e procura consertar antes. Então ele vai nos mais ricos, pede para o pessoal ajudar, mostra a necessidade, e ouvindo essas queixas, ouvindo essa situação, Neemias traz ali um entendimento, faz uma ponte entre os mais ricos e os mais pobres, e agora todos eles estão unidos e entendendo uma necessidade do outro para se alcançar um propósito maior, que é o que eles estavam necessitando de refazer, isso que era refazer o muro ali de Jerusalém. Então essa estratégia é funcional, meu. Essa estratégia é sensacional, ela é funcional e nós precisamos botar em prática. Aonde você quiser ter união, unidade, procure ouvir. Dentro de casa, o marido ouça a esposa ouça o marido, ouça os filhos, vê o que cada um está precisando, vê o que cada um quer falar, deixa a pessoa contar, espera ele terminar o raciocínio, espera a pessoa expor tudo. Então, ouvir com qualidade, meu. Ouvir com o coração, porque muitas das vezes a gente vive numa correria que a gente quer completar o raciocínio da pessoa, não deixa a pessoa terminar de falar e quer já adivinhar o que o outro está precisando e quer fazer logo de qualquer maneira. Isso não gera unidade, isso não gera união. A necessidade de se ouvir é fundamental. Deixa a pessoa falar, deixa ela dizer o que está acontecendo, como ela acha que melhora. Depois de você ouvir tudo, você traz uma palavra e aquilo ali vai gerar união. Pode acreditar. Foi assim que Neemias fez. Porque como ele ia fazer uma obra, meu, se os mais pobres estavam perdendo, estavam sendo maltratados, ia trazer contenda, ia trazer raiva. A pessoa não ia querer trabalhar e o outro está melhor, está ganhando mais. Não dá como. Se você precisa ter um propósito só. Então Neemias igualou ali naquela obra, naquele momento, naqueles 52 dias, não tinha rico nem mais pobre. Todo mundo estava igual, focado. Foi esse o grande trunfo. Mas para que ele pudesse fazer isso, ele tinha que ouvir o que estava acontecendo. Ele tinha que saber o que estava acontecendo. Então ouvir é uma das grandes estratégias, é o primeiro passo para você trazer o grupo para você saber o que está acontecendo e juntar e ter a unidade dentro desse grupo que você está trabalhando. Então destaque aí para o seu aluno. No capítulo 2.2, Neemias foi claro e verdadeiro. Aqui também é um ponto fundamental. Além de ouvir, nós precisamos trazer a verdade. Neemias olhou para o povo e disse: nós estamos em grande desprezo, em miséria. Essa cidade está terrivelmente destruída. Neemias traz a verdade e se inclui ali naquele ambiente. Isso faz toda a diferença. Você quer trazer um povo para trabalhar com você, mas você não quer vestir a camisa, não vai funcionar. Neemias era copeiro do rei. Neemias estava na cidade do rei. Neemias tinha vida tranquila, meu.
Mas nesse momento aqui, ele se coloca na miséria junto com o povo. Ele veste a roupa dos desesperados, dos que estão na miséria, nos do opróbrio ali daquela situação, e ele vai junto com o povo, ele veste a camisa junto. Não tem mais eu sou o copeiro do rei, não. Aqui eu sou um israelita em desprezo como vocês. Ele veste a camisa, traz o povo para ele, e agora ele vai falar a verdade. Nós estamos nesse desespero aqui, mesmo. Estamos no opróbrio, estamos na vergonha, estamos na miséria. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos unir, vamos trazer a unidade, vamos trabalhar para a gente sair desse buraco. Porque quando a gente estiver unido, o Senhor lá do céu vai se agradar, vai derramar unção sobre nós e vai nos arrancar dessa miséria, desse opróbrio, dessa vergonha que nós estamos vivendo. E o povo traz aquela ideia, essa ideia contagia, porque Neemias se junta com ele. Meu irmão, não tem como eu trazer um grupo a meu favor se eu não vestir a camisa junto com eles, se eu não chorar com eles, se eu não beber da mesma água deles, se eu não comer da mesma comida dele. Não tem como trazer unidade se você não está junto ali vestindo a camisa com aquele pessoal. Então destaque isso para o seu aluno, meu. É necessário ser verdadeiro, ser claro e viver a mesma situação, chorar a mesma choro, beber a mesma água, comer a mesma comida, chorar junto, para que você possa ali sim trazer o povo para você e fazer a obra. Então no seu departamento, na sua igreja, na sua família, vivam todos nessa unidade, veste a camisa mesmo para poder trabalhar todos juntos, falando a verdade. Que está nessa situação, sem meias palavras, Neemias colocou a verdade ali, nua e crua, para aquele pessoal, e eles compraram a ideia e falaram, não, se a gente se unir, a gente consegue reverter esse quadro, porque ele, que está numa situação melhor, está conosco aqui. Estamos no opróbrio, estamos na vergonha. Neemias se colocou junto com eles e falou a real situação que eles estavam. E aí no tópico 2.3, ele vai trazer ao quê? A unidade se estabelece na missão conjunta. O objetivo único, meu. Esse é o ponto. Para que a gente encontre unidade, bote todo mundo para trabalhar junto, como um purê de batata, sem ninguém ter a diferença, sem aparecer ninguém, meu. O que precisa acontecer? Objetivo comum. Neemias estabeleceu um objetivo comum. Vamos sair dessa vergonha. Vamos tirar a cidade dos nossos pais dessa miséria, dessa vergonha. Então, vamos todos trabalhar junto para isso. Um vai segurar na pá, um vai segurar na espada, um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra. Um vai atuar de um lado norte do muro, o outro do lado sul. Mas o propósito, o objetivo é refazer o muro para tirar a gente dessa vergonha. Então, cada um segura de um lado, puxa a corda para um lado para que ela estique e todos possam viver ali, meu irmão. Esse é o detalhe. Puxando para o mesmo lado, meu. Remando para o mesmo lado, mas cada um na sua habilidade. É a mesma coisa dentro da igreja. Um só propósito, ó, missão conjunta, meu irmão. Trabalhando no só propósito, numa harmonia perfeita. Assim como uma equipe, uma tripulação de um avião, um piloto, copiloto, as aeromoças, o pessoal todo ali junto, meu. Cada um fazendo uma parte, cada um entregando uma habilidade, uma missão conjunta de quê? Fazer o avião chegar onde tem que chegar, senão morre todo mundo no meio do caminho. A missão é conjunta. Se ficar ali, um puxando para cada lado, o avião não chega, vai cair. É a mesma coisa a obra do Senhor, meu. Todos temos que estar trabalhando para que a obra cresça. O objetivo é comum. É como aquela tribulação. O objetivo dele é levantar o voo, né? É decolar e pousar. Ninguém vai decolar para cair no meio do caminho. Então todos eles vão trabalhar ao mesmo favor ali para chegar todo mundo no destino, no pouso. E a mesma coisa ele está fazendo aqui. A obra tinha um objetivo comum, tirar todo mundo da vergonha. E eles trabalharam junto para isso. Missão
conjunta, objetivo comum, traz unidade ao povo. Destaque aí para o seu aluno. E no capítulo 3, a igreja vence unida. Agora nós vamos trazer para os dias de hoje a mesma visão que Neemias teve no Antigo Testamento, meu. A união, a unidade fez eles reconstruírem o muro. A igreja unida no mesmo propósito vai fazer com que a igreja cresça e todos subam como uma noiva para Cristo no dia do arrebatamento. Então, nosso objetivo é ganhar almas, a nos arrumar como uma noiva adornada para o dia que Jesus vier, puder subir todo mundo junto. Então, esse é o propósito. E para a gente vencer, nós precisamos ter união. E aí você vê que a desunião revela uma vida segundo a carne. Então, o primeiro passo é sermos pessoas espirituais, viver pelo Espírito Santo, viver em obediência à palavra, porque quando há desunião é porque estamos deixando a palavra de lado e colocando a nossa carne na frente. Foi o que Paulo falou à igreja de Corinto. Vocês estão aqui juntos numa mesma igreja, unidos aí, mas não tem unidade. Por quê? Partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou dali, eu faço aqui, eu sou departamental, sou do departamental. Ou seja, não havia unidade. Isso é o que? Obra da carne. Então muitos querem parecer ser muito crentes, ser crentes maiores, que são crentes assim, que sem destaque, mas você vê na obra, eles são carne. Por quê? Porque busca o seu próprio interesse, quer aparecer, quer trazer partidarismo. O espiritual, ele trabalha em união, em unidade, ele trabalha para que Cristo apareça. Ele não está preocupado se é o nome dele que vai aparecer, se é ele que vai falar, se é ele que vai fazer. Não, ele está junto ali, participando, ajudando para que a igreja cresça e Cristo apareça, meu. Esse é o posicionamento espiritual. Foi isso que Paulo falou. Vocês são menino ainda, vocês são carne. Olha a confusão que vocês estão arrumando dentro da igreja. Não pode ser assim, não. Cristo é o cabeça. Então Paulo entra ali e vem trazer uma exortação a esse comportamento que os crentes de Corinto estavam. Estavam ali formando grupos dentro da igreja e a igreja estava simplesmente na carne, simplesmente superficial. Não tinha presença de Deus, não tinha Shekinah de Deus naquele ambiente onde só vivia no mecanismo, na religiosidade e na carne daquelas pessoas, porque não havia unidade de propósito. Então, destaque aí para o seu aluno. A igreja unida revela a manifestação de Cristo ao mundo. Quando a igreja está unida, quando a igreja faz só um propósito, um só pensamento, uma só fé, o que acontece? Cristo é visto. Agora você imagina o mundo olhando para essa igreja lá de Corinto, olhando lá para dentro e falando, pô, eles brigam mais do que a gente aqui no bar. Eles brigam mais do que a gente aqui no pagode, onde a gente se reúne. Olha lá, eles brigando, um para cada lado. É a mesma coisa a igreja. Às vezes você vai num bar, você vai num campo de futebol, você vai num pagode, num lugar desses assim, você vê as pessoas do mundo fazendo tudo junto. Um carrega a mesa, um carrega a cerveja, um carrega o gelo, um traz isso, um traz aquilo, e eles estão lá fazendo a obra da carne, mas em unidade. É uma coisa impressionante. E às vezes na igreja, para você reunir e fazer um evento é uma luta, ninguém aparece. Então, Cristo precisa ser visto, o mundo tem que olhar. É que a pessoa vai falar, poxa, eu lá no bar, lá nos meus amigos de pagode, lá não sei aonde, a gente vive muito melhor do que essa igreja aí, ó, brigando, não fazem nada. Um sai da igreja porque o fulano não deixou cantar, o outro sai da igreja porque foi tirado, o outro sai porque aconteceu isso e aquilo. O mundo não vê Cristo. Então como é que eles vão ver a igreja? A igreja tem que influenciar e não ser influenciada. E às vezes você vê o mundo, o mundano, o ímpio, vivendo em unidade melhor do que a igreja mesmo. Porque eles têm um objetivo comum, eles vão lá para se reunir e vai falar, nós vamos tomar todas aí até cair, eles vão ficar em todos eles
num só propósito de fazer isso. Um vai comprar o gelo, outro vai comprar a cerveja, outro vai comprar a carne, outro vai fazer isso, vai fazer aquilo, para eles viver na orgia e na esbórnia que eles colocaram como objetivo inicial. Se acabar, um busca, se um faz, você vê, às vezes, eles numa unidade de pensamento melhor do que a igreja, e são um mundano. E o nosso comentarista está dizendo o quê? Que nós, na igreja, precisamos mostrar Cristo para o mundo justamente na unidade, num pensamento só. Aí o cara do mundo passa, vê a igreja lotada no domingo à noite. E aí ele vê um evento da igreja, um evangelismo, com 7 pessoas. Aí ele diz, poxa, mas no domingo tem 800, por que nesse evento aqui tem 7? Choca o mundo. O ímpio vai fazer essa comparação e vai falar, ué, na hora de vir para a rua, de fazer o mais difícil, ninguém quer. Mas na igreja, no conforto, nas coisas tudo certinho, aparece todo mundo. Então nós precisamos ter esse entendimento. O mundo olha para a igreja, meu. E se a igreja não der um testemunho limpo e um testemunho da presença de Deus, o mundo vai se afastar mais ainda. Porque eles fazem essa comparação, meu irmão. Se você conhecer alguém que veio do mundo, que vivia nesses ambientes, ele vai falar que lá, nos propósitos deles lá, todo mundo ajudava. E eles conseguiam viver lá o que tinha que ser feito, num samba, num pagode, aonde será que fosse. Agora na igreja, muitas das vezes, para fazer um evento, não consegue. Como é que o mundo vai ver Cristo na gente? Então destaque isso aí para o seu irmão, meu irmão, no seu aluno. Nós, a unidade, um só propósito, vai fazer com que o mundo perceba. E eles estão focados num só pensamento. Eles estão focados numa só coisa. É Jesus que está ali. Então destaque isso para o seu aluno. E unidos podemos fazer a obra de Cristo, meu irmão. Somente como estamos em unidade, experimentamos a plenitude do poder de Deus. E isso aqui é fundamental. Só vamos conseguir fazer a obra de Deus de forma contenta e ver frutos quando nós trabalharmos em união, em unidade. É por isso, meu irmão, que muitas das vezes as pessoas fazem as coisas na obra do Senhor, faz um evangelismo, faz um culto e o resultado não vem. Almas não se rendem ao Senhor. Quando você vai ver, você não vê conversão. Por quê? Porque naquele ambiente foi feito o trabalho, mas não tinha unidade. E aí o Espírito Santo de Deus não se agradou e é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí a gente não vê os resultados. Por quê? Porque não houve uma só unidade. Tinha alguém ali, tem pessoas ali naquele ambiente murmurando, reclamando e atrapalhando a presença de Deus de acontecer, e a coisa não flui, fica tudo superficial, fica tudo religioso, um automatismo. O culto começa, o culto acaba e nada de sobrenatural acontece. A conversão de alma é um evento sobrenatural. Por quê? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence. Então, quando alguém se levanta e vem à frente para entregar sua vida a Jesus, você pode entender que houve ali um mover sobrenatural. O Espírito Santo trabalhou na mente daquela pessoa e ela entendeu a necessidade da conversão. Quando nada acontece, é porque o Espírito Santo não trabalhou. E por que o Espírito Santo não trabalha? Porque não houve o quê? Unidade naquele ambiente. Então, para fazer a obra do Senhor, nós precisamos ter unidade. Para quê? Para que o propulsor da obra, aquele que garante a obra, que é o Espírito Santo de Deus, ele possa agir e fazer o sobrenatural acontecer. Porque nós vivemos numa batalha espiritual. O mundo das trevas, o inimigo das nossas almas, ele trabalha para atrapalhar, para não deixar as coisas acontecer. Então, uma batalha espiritual. Então, para que a gente vença no mundo espiritual, tem que ter a união, tem que ter a unidade, porque no céu eles são unidos, há unidade. Então Deus precisa ver isso na terra, para que forme uma só entendimento, uma só grei, né? Como o hino diz,
um só ambiente, o céu e a igreja fiquem num ambiente só, e aí o sobrenatural de Deus acontece e é repreendido todo mundo das trevas que tenta atrapalhar. Mas para isso, nós precisamos a terra ser igual ao céu, e o céu é unido, é a unidade, é um só pensamento. Você vai ver o Isaías falar, e os querubins, os anjos, o serafim, todos num só pensamento, num só propósito cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Todos davam a glória ao Senhor, todos dão a glória ao Senhor no céu. É um só pensamento para adorar ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Então, quando a igreja faz isso na terra, é ser feita uma ligação direta com o céu, e fica todo mundo num só plano, e aí o sobrenatural de Deus acontece. Então, você quer ver obra, você quer ver frutos na presença do Senhor, temos que estar unidade, porque a Bíblia diz o quê? Um planta, o outro rega, mas quem faz crescer é o Senhor Deus. Então, meu irmão, preste bem atenção. Quer ver a obra crescer? Quer ver sua igreja dar fruto? Quer ver as coisas acontecer? Trabalhe num só propósito. Regar, plantar, colher é um só propósito. Mas quem faz crescer é o Espírito Santo. Quando a gente entende isso, Deus trabalha e as coisas acontecem. Então, você quer refazer, você quer continuar, você quer sair de uma situação adversa, lembre-se disso. Unidade, para que a unção de Deus seja derramada e a coisa aconteça. Foi isso que Neemias fez, e por causa disso ele alcançou esse extraordinário resultado de, em 52 dias, reconstruir o muro de Jerusalém. Então, destaque para o seu aluno, que Deus te abençoe. Guarde essa lição na tábua do seu coração, não só na igreja, mas em tudo que você for fazer. Quer ter resultados favoráveis? Viva em unidade, viva em união, para que Deus derrame da unção e você alcance resultados extraordinários. Amém? Então, que Deus te abençoe, que você possa receber essa palavra, que você possa entender essa palavra, você possa avaliar a sua obra, tudo que você está fazendo, veja se está dando frutos, e se não estiver dando fruto, procure ver se tem alguma brecha que está atrapalhando de você ter uma unidade perfeita dentro desse ambiente. Se houver, sente, ouça e conserte, como Neemias fez. Traga todo mundo para um só objetivo, e aí sim você vai ver a glória do Senhor na sua vida, no seu ministério, no seu departamento, na sua igreja, na sua casa, no seu emprego, aonde for. Se você entender isso, Deus há de derramar a unção sobre a sua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma aula extraordinária, e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.